Nessa aula, a gente vai entrar nos detalhes dos gatilhos da automação da ActiveCampaign, beleza? Então tem muitos detalhes ali que às vezes o pessoal acaba não entendendo e o objetivo dessa aula é te passar todos os detalhes, todos os segredos para que os gatilhos funcionem da forma correta. Então vamos aqui para a tela do computador, a gente continua aqui na automação, tá? Eu vou clicar aqui em adicionar novo gatilho. E o primeiro detalhe que eu quero passar para vocês é sobre o gatilho de se inscreve na lista, tá? Então a gente pode selecionar uma lista, tá? Então toda vez que ele se cadastrar aqui na Prospect, e a gente pode definir a execução, se ele vai executar uma vez ou se ele vai executar múltiplas vezes, tá? Então qual que é o principal erro que acontece aqui e às vezes o pessoal não entende? Às vezes o pessoal coloca o gatilho de se inscreve em uma lista para executar múltiplas vezes. Então, toda vez que ele preenche um formulário, ele entra teoricamente na lista e ele entra nessa automação. Porém, nesse gatilho especificamente, isso não acontece. Quando a gente utiliza o gatilho de se inscreve em uma lista, o que quer dizer? Que antes ele não era inscrito e que agora ele passa a ser inscrito. Então, esse é o gatilho, e mesmo que você coloque execute múltiplas vezes, ele não vai ser utilizado porque ele não cumpriu o gatilho, né? Então, se ele estava inscrito numa lista, ele preencheu um formulário e teoricamente ele foi inscrito de novo, na verdade ele não foi inscrito de novo porque ele já estava inscrito. Então, geralmente esse gatilho, geralmente não, né? Definitivamente esse gatilho só vai funcionar uma vez. Então, inscrição de lista você pode utilizar também como uma mensagem de boas-vindas ou qualquer coisa do tipo, tá? Mas leve em consideração que no preenchimento de um segundo formulário, se ele for inscrito nessa lista, ele não vai entrar nessa automação, tá? Então aqui é o primeiro detalhe. Vamos falar de formulários. Formulários, toda vez que ele preenche um formulário, você tem a opção de executar uma vez ou múltiplas vezes. Então, se você colocar aqui múltiplas vezes, toda vez que ele preencher esse formulário, ele vai entrar nessa automação. Então, se esse é o comportamento que você quer, perfeito. Se esse não for o comportamento que você quer, você pode deixar para executar apenas uma vez. Vamos ver um outro aqui que o pessoal acaba se confundindo. Tag adicionada. Então, a tag adicionada é exatamente a mesma coisa. Então, o contato ele vai cumprir com esse critério se ele não tinha tag e ele passa a ter a tag. Então, nesse momento, ele cumpriu o critério de tag adicionada, ele vai entrar na automação, tá? Agora, se ele já tinha tag e ele recebeu a tag novamente, na verdade ele não recebeu a tag, ele já tinha tag, então não vai funcionar o gatilho de tag adicionada, tá? Como por exemplo aqui a tag do download do e-book 1, tá? Como que você faz, você deve estar se perguntando agora, né? Pô, mas beleza, então como que eu faço para jogar o contato nessa automação toda vez que ele abandona um carrinho? Se você estivesse perguntando isso, boa pergunta. Lembra que na minha aula de tags, eu falei que você tem duas maneiras de utilizar a tag. A primeira é para armazenar uma informação do contato, até dei o exemplo do e-book 1. E a segunda maneira é tag temporária. Não sei se você vai se recordar, se não se recordar, volta lá na aula de tags, tá? Então, o que acontece? Vamos supor que a gente coloca aqui carrinho abandonado. Então, a gente vai colocar para executar múltiplas vezes. Então, toda vez que o contato recebe a tag de carrinho abandonado, eu quero que ele entre nessa automação, tá? Só que a tag o conceito de tag temporária, ele funciona da seguinte forma. O contato recebe a tag, ele entra na automação. Quando ele entra na automação, a primeira coisa que a gente faz é remover essa tag. Então, vamos colocar aqui, ó, carrinho abandonado. Por que eu removo a tag do contato? Porque ele recebeu a tag, ele entrou na automação, eu removi a tag dele. Se ele abandonar o carrinho novamente, ele vai receber a tag. Então ele não tinha tag e ele passa a ter, ou seja, ele vai entrar nessa automação novamente.
tá? Então isso aqui é são detalhes do gatilho que eu assim vejo o pessoal confundindo quase que diariamente, beleza? Vamos pegar aqui um outro detalhe de gatilho. Faz uma compra e carrinho abandonado só acontece para integração com o Shopify. Até a data de hoje, pelo menos, é só o Shopify. Por mais que a gente tenha integração com o WooCommerce não tem essa funcionalidade. É específico para Shopify. Eu acho que o que o pessoal mais confunde geralmente é esses, tá? São esses. E aí tem mais um detalhe aqui que eu acho interessante. Então vamos colocar aqui, preencher um formulário. Quer dizer, o preencher o formulário a gente já tem. Vamos abrir ele aqui, ó. Então se o contato preencheu o formulário, eu vou pedir para executar múltiplas vezes, tá? Porém, a gente pode segmentar, a gente pode filtrar quem são os contatos que vão entrar nessa automação. Então, quando a gente clica para segmentar, aparece a tela do pesquisa avançada, da segmentação, que a gente já conhece, tá? Então, só vai entrar nessa automação, por exemplo, quem preencheu o formulário e não está em automação no momento a automação do e-book 1. Então, se ele preencheu o formulário, ele vai entrar aqui na primeira vez e vai receber esse e-mail. Se ele preencher o formulário em seguida, ele não vai entrar nessa automação porque ele já está nessa automação. Ele só vai entrar nessa automação se ele preencher o formulário e ele não estiver nessa automação no momento, tá? Então, nessa parte de segmentação, a gente pode utilizar os campos do contato, campos personalizados, as ações, site e dados de evento, que é o comportamento do website. Tudo isso para a gente filtrar quem pode e quem não pode entrar nessa automação. Então, uma funcionalidade bem interessante. Deixa eu fazer aqui um overview. Eu acho que não tem mais nada. Acho que é isso. Os principais enganos que o pessoal cometem aí quando vai utilizar gatilho de automação. Beleza? Essa aqui, se você falar que não tem dúvida, você vai estar mentindo para mim. Então, você já sabe. Se tiver dúvida, botãozinho de discussões, manda lá a tua pergunta que eu vou te ajudar com o maior prazer. Beleza?